Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos com o curso Investir na Bolsa. Se você tem interesse no assunto, curte e segue para os próximos vídeos. Hoje nós vamos falar de aluguel de ações. E para isso eu vou dividir esse vídeo em duas partes, para ele não ficar muito extenso. Então, na primeira parte, essa aqui, nós vamos falar sobre o aluguel em si, depois nós vamos falar de algumas especificações um pouco mais complexas. Então, vamos lá. Seguinte, você antes de alugar ou de alugar para alguém ou alugar de alguém, para não ficar essa confusão, nós vamos aprender dois nomes. Primeiro é o doador. Doador, certo? O que é o doador? É quem vai entregar as ações, quem vai alugar para outra pessoa. E o outro é o tomador. Tomador, certo? O tomador é quem vai receber as ações, certo? Como em um aluguel comum, nós vamos ter o pagamento desse aluguel, certo? O tomador vai pagar o aluguel para o doador. O doador ele vai entregar as ações para o tomador. Normal. Agora nós vamos ver algumas diferenças. Primeiro que quem vai se beneficiar com dividendos e outros benefícios da ação, algumas coisas que normalmente a gente ia pensar é quem está na casa, quem alugou aquela casa vai beneficiar-se com aquela casa. Mas em ações não. Em ações quem vai se beneficiar vai ser o doador, certo? Então, o tomador ele vai alugar por outro motivo, mas vamos entender daqui a pouquinho esse motivo. Ó, o doador, que está parecendo um P, mas é um D, tá? Então, o doador ele entregou e ele tem algumas garantias. Na parte 2 eu falo mais sobre essas garantias. Então vamos lá. Ó. Se o doador entregou, ele recebe o aluguel, o tomador ele vai alugar na intenção de vender essas ações. Então, será que eu posso alugar uma coisa e vender essa mesma coisa? No cotidiano, não. No aluguel comum, não. Mas para isso acontecer, é necessário que a gente entenda a fungibilidade da ação, certo? Então, se eu tenho uma ação, essa ação ela é fungível com uma outra ação da mesma empresa e da mesma categoria. Eu vou botar um exemplo aqui qualquer, ó. BBAS3. Ela vale o que uma ação BBAS3 vale. Se eu vender essa ação e recomprar uma outra ação igual, ela é igual. Ela vale o mesmo valor. Então é possível eu vender e depois recomprar uma ação igual, certo? Então a fungibilidade nada mais é do que isso. Se eu tivesse uma ação não fungível, então essa ação aqui e outra ação igual a essa iam ter valores diferentes. Mas não é isso que acontece. Imagina, se eu fosse fazer o mesmo com uma casa, eu alugaria uma casa, venderia e compraria outra e entregaria outra. Então isso não é válido para um aluguel de casas, porque as casas são não fungíveis. Então, se elas fossem fungíveis, eu alugaria uma mansão, venderia ou ficaria para mim, compraria um casebre e entregaria o casebre no lugar. Uma casa vale uma casa. Não, não é assim. Então, aqui nessa primeira parte, a gente entendeu que eu posso alugar um bem que ele é fungível e depois vender ele no período do aluguel, claro. No final, eu vou ter que devolver esse bem para o doador, certo? Então, vamos lá. Por que o tomador ele aluga uma ação já que ele não vai receber os dividendos? Ele aluga na intenção dessa ação cair de preço. Ela vai cair de preço e fica até estranho a pessoa pensar assim: eu vou alugar uma coisa que vai se desvalorizar com o tempo. Se ela acontecer realmente, então é bom para o tomador. Olha isso. Imagina o seguinte:
Eu comprei uma determinada ação A. Aí eu comprei essa ação A por R$ 10. Aí eu aluguei essa ação para uma outra pessoa. Essa ação aqui foi para outra pessoa e eu recebi o aluguel. Vamos supor que o aluguel foi 10 centavos, certo? Então, ao final do aluguel, ele vai me devolver a ação A. O preço não importa, o importante é ele devolver a ação A. Quem alugou a ação A, ele acha que a ação vai cair. Aí ele vende por R$ 10. E se a ação cair, vamos ver esse primeiro caso. Vamos supor que ele estava correto. A ação caiu aqui para R$ 9 no período em que ele tem para devolver para o doador. Então o que ele faz? Ele recompra essa ação por R$ 9. R$ 9, 9,50, não importa. O que importa é que seja o valor abaixo e ele vai ter um lucro. Nesse caso, ó, ele comprou a ação por R$ 10. Desculpa, ele vendeu a ação por R$ 10, ele alugou a 10 centavos, vendeu a ação e depois ele recomprou um tempo depois e devolveu. Aí ele vai ter o lucro. Se eu for calcular o lucro, aqui eu iria pensar que seria de R$ 1. Porém, ainda tem o valor do aluguel. Então, o lucro dessa pessoa foi de 90 centavos. Certo? Porque, ó, R$ 10 menos 9 vai ficar R$ 1. Então, o lucro de R$ 1, aí eu retiro o valor dos 10 centavos. Então, o lucro real foi de 90 centavos. Certo? Mas pode acontecer o contrário. Pode acontecer isso aqui, ó. Imagina que ele alugou a ação, pagou os 10 centavos e nesse período aqui ele vendeu e a ação não caiu. A ação subiu aqui para R$ 11. A ação subiu para 11. Aí ele falou: Não, não acredito. A ação subiu, mas assim eu vou ter prejuízo. Ele tem o tempo necessário lá, tempo do contrato que ele fez de aluguel. Então ele pode esperar mais se esse prazo ainda tiver dentro, se ele tiver dentro do prazo. Aí ele já pode assumir o prejuízo e recomprar a ação por R$ 11. Então aí ele falou assim, não, vou esperar mais. Eu acho que ela vai cair. Aí ela subiu para 12. Olha o prejuízo. Aí ele ficou desesperado. Aí ele falou assim, se acalmou e falou, não, não é possível que ela vai subir mais. Ela pode subir ou pode descer. Vamos imaginar para a conta ficar mais fácil, a ação caiu para R$ 11. Então, no final das contas, ele falou, não, não, eu vou comprar, não quero que ela volte para 12, ou não sei se ela vai cair mais, eu esperava que ela subisse, que ela caísse, mas ela subiu. Aí ele recompra. Quando ele vai devolver, aí ele vendeu a 10, depois recomprou a 11. Então, o prejuízo dele foi de R$ 1. Só que o prejuízo real ainda tem que somar aqui, ó, com o aluguel. Então foi de R$ 1,10. Então ele ficou com prejuízo, certo? Então isso aqui, ó, eu não indico nunca as pessoas serem tomadores. Então, para doador é muito, muito, muito bom. Por quê? Porque ele vai ter algumas garantias que eu vou falar no próximo vídeo. Aí aqui, ó, o tomador, ele se arrisca, certo? O tomador tem uma outra coisa. Quando ele vai fazer esse aluguel, é igual quando você vai comprar uma ação. Você olha lá, o doador, ele coloca lá, eu tenho 1.000 ações e eu quero alugar cada ação a 10 centavos. Outra pessoa fala assim, eu tenho 1.000 ações e eu quero alugar cada ação por 8 centavos. Então, quando o tomador vai na bolsa, vai no home broker, vai olhar e vai alugar, ele vai alugar a ação de menor valor. Agora vai depender também qual o período que eles querem alugar, enfim. Aí ele vai aqui e vai ser igual na bolsa. Algumas pessoas oferecendo valores maiores, outras com valores menores.
E se você colocar um valor muito alto para alugar suas ações, muito provavelmente você não vai conseguir alugar. Então você pode olhar, ver quais os valores que estão no momento e você coloca o valor que você quer, entendeu? Aí aqui, quanto a isso, você vai receber o aluguel, certo? Quando é fechado, alguém aceita esse valor pela quantidade de ações e o período. Aí o tomador, ele sempre vai alugar na intenção da ação cair de preço. Então, quase sempre que ele aluga, quando ele pega essas ações, ele vende imediatamente, certo? Pode ser que ele resolva esperar a ação ficar um pouco mais caro naquele dia, ou alguma coisa assim, mas normalmente é isso, ele pega a ação e vende, certo? Esperando a queda. Aí eu vou falar um pouco mais sobre algumas ideias erradas que as pessoas têm no próximo vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau.